Paulo Roberto fica murchinho, caladinho, após escutar André contar que o seu sócio vai fazer companhia para ele no outro dia. André conta que aquele dossiê, aquele que eles queriam colocar as mãos, agora está nas mãos dele. André não resiste e aproveita a oportunidade e pergunta se agora Paulo Roberto caiu na realidade. Pergunta se agora ele está com medo. Aquele homem arrogante, por alguns instantes, se transforma completamente. Paulo Roberto pensa por um momento e acredita que André pode estar blefando. Por isso, fala que não sabe do que ele está falando. Porém, logo em seguida, Paulo Roberto percebe que a sua casa realmente caiu ao escutar André contar que ele conseguiu pegar Ayrton antes dele conseguir pôr as mãos nas provas que Bruno reuniu contra eles. André põe a mão na orelha e fala que não está escutando nada. Pergunta o que aconteceu. Pergunta se agora ele sabe do que ele está falando. Paulo Roberto continua num silêncio absoluto, se mordendo de raiva. Ele olha para André, mas não tem o que dizer. André pergunta se ele mordeu a língua, pergunta o que foi que aconteceu, já que até tão pouco tempo ele estava esbravejando, falando que ele iria se arrepender por ter se metido com ele. Pergunta se ele não vai falar nada. Dessa vez, Paulo Roberto realmente não sabe o que dizer, por isso insiste em dizer que não sabe do que eles estão falando. Edivaldo se aproxima dele e diz compassadamente que eles estão falando das provas que Bruno reuniu contra ele e o seu sócio Pedro, e pergunta se agora ele entendeu. André agradece Edivaldo pelo esclarecimento e fala que já entendeu o que está acontecendo. Diz que, na opinião dele, Paulo Roberto está tão surpreso, já que por essa ele não esperava. Está com tanto medo, pois por mais que ele pense, não consegue encontrar uma saída. André pergunta para Paulo Roberto se não é isso mesmo que está acontecendo. Paulo Roberto continua num silêncio absoluto, pois realmente não sabe o que dizer naquela hora. Leonardo chega na República e cumprimenta o tio e os amigos de uma forma bastante diferente. Todos notam que ele não está nada bem e ficam preocupados, pois pensam que aconteceu alguma coisa com Minha Flor. Mão de Vaca explica que Minha Flor está bem, conta que ela vai ter alta no outro dia e diz que ele somente está cansado mesmo. Beca diz que precisam de comprar as coisas para o churrasco. Elizabeth fala que ela fica responsável pela decoração e diz que pretende comprar uma faixa de boas-vindas. Dagoberto acha estranho Mão de Vaca estar tão desanimado e acha mais estranho ainda ele chamar Sem Noção para uma conversa em particular. Mão de Vaca fala para o amigo que ele está precisando desabafar. Sem Noção pergunta com quem. Mão de Vaca fala que é lógico, que é com ele, e explica que eles precisam conversar a sós, por isso é melhor eles irem para o quarto. Dagoberto observa os dois, mas não diz nada. Mão de Vaca entra e tranca a porta. Sem Noção fala que já está ficando preocupado. Pergunta
Que suspense é aquele? Pergunta por que ele está com aquela cara. Mão de vaca diz para sem noção que o que ele vai contar é uma coisa muito séria, que ele ainda não contou para ninguém mais, mas está entalado na garganta dele. Por isso, ele precisa desabafar com alguém, e ele é o seu melhor amigo. É como se fosse um irmão para ele. Por isso, ele vai desabafar com ele. Sem noção fala que ele pode contar com ele, pois, apesar de ser meio sem noção, ele está pronto para ouvir o que ele tem a dizer. Mão de vaca conta que André contou para ele que Pedro é o sócio de Taylor e Paulo Roberto e pergunta se ele acredita em um absurdo daqueles. Sem noção fala que ele pode ficar tranquilo, pois ele não vai contar nada para ninguém. Mão de vaca diz que bom que pode contar com ele. Fala que ele está mal novamente. Está muito mal mesmo. Edivaldo diz para Sofia que André quer falar com ela. Ela pergunta o que André quer com ela agora. Diz que tudo que ela precisa é ficar quietinha no canto dela, já que aquele que ela acreditava que iria conseguir ajudá-la a sair de lá, agora está ali do lado dela. Ela diz que Bruno foi mais uma grande decepção. Edivaldo fala que o que André quer com ela, ele vai dizer na hora em que ela chegar na sala dele. Sofia diz que, naquele momento, ela está se sentindo como se fosse uma bola de ping-pong que é jogada de um lado para o outro. Edivaldo pede para ela deixar de exagero, pois ela nem sequer sabe o que André quer com ela. Sofia fala que ele não sabe o que é ser injustiçado, por isso não entende o que ela está falando. E além do mais, ela ficou o dia inteiro esperando para falar com André. Porém, agora já não adianta mais, já que a esperança dela estava no dossiê que Bruno tinha nas mãos dele. André vai ao encontro dela e fala boa noite. Sofia explica que o esperou o dia inteiro, pois queria falar sobre as provas que Bruno tinha com ele. Mas agora já não adianta mais. André pede para ela entrar na sala dele e garante que ela vai gostar da surpresa e conta que dessa vez Paulo Roberto vai pagar por tudo que ele fez. A primeira reação de Sofia é de indignação, por isso ela parte para cima dele e fala que ele é mesmo um grande mau caráter. Paulo Roberto diz que quer deixar registrado que Sofia partiu para cima dele. André pergunta do que é que ele está falando, pois ele não viu nada, e em seguida pergunta se Edivaldo viu alguma coisa. Edivaldo também fala que não sabe do que Paulo Roberto está falando. Paulo Roberto diz que André é um babaca. André fala que aquele xingamento é uma ofensa e por isso vai ficar registrado. Ironicamente, Sofia pergunta como é que Paulo Roberto está se sentindo naquele momento. Pergunta se está tudo bem. Depois de passar aquele momento de indignação, chega o momento de comemoração. Sofia fala para Paulo Roberto que ela está sentindo um grande prazer. Fala que a sensação é maravilhosa, pois nem em seus melhores sonhos ela imaginou que poderia vê-lo numa situação daquela. Sofia pergunta para André onde estão os sócios dele.
André conta o que Paulo Roberto fez com Taylor e explica que o outro sócio vai fazer companhia para ele no outro dia com certeza. E em seguida ele pede para Edivaldo ligar para Pedro para se certificar que ele não vai aparecer lá. Edivaldo diz que vai ligar, mas ele tem certeza que Pedro não vai aparecer lá. Paulo Roberto leva mais um duro golpe. Ele descobre que Sofia vai sair para ele entrar. Indignado, Paulo Roberto pergunta para André o que está acontecendo. Pergunta por que André está favorecendo Sofia. André diz que é para ele medir as palavras, pois cada ofensa contra ele só vai piorar mais ainda as coisas para o lado dele. Paulo Roberto fala que é um absurdo ele soltar Sofia. Ela fala que ele pode se morder de inveja. Fala que dessa vez ele se deu mal. Diz que agora o jogo virou. André explica que Sofia vai voltar para a sua suíte, mas não pode sair de lá. Fala para Edivaldo acompanhá-la e avisa que depois ele manda outro para substituí-lo. Paulo Roberto diz para André que não faz o menor sentido o que ele está fazendo. André deixa bem claro que é graças à chegada dele que Sofia está voltando para a sua suíte, já que ele não pode ficar no mesmo lugar que Bruno. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.